Bora, pessoal. Bom dia, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso jornal, o Observador, falando sobre o senhor Alexandre de Moraes, né, que não sai da boca do povo, e também sobre o Pavlovski, que é o dono do Rumble, plataforma digital que está banida do Brasil por enquanto, desde fevereiro desse ano 2025, né, por conta de decisão monocrática do senhor Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Rumble não quer entregar dados sensíveis, digamos, o IP, endereço, documentações e etc., do senhor Alan dos Santos, perseguido pelo senhor Alexandre de Moraes. Acho que Alexandre de Moraes tem uma tara com relação ao Alan dos Santos, né? Até porque Alan dos Santos também não é mole, né, gente? Ele tá nos Estados Unidos lá, ele faz cada vídeo detonando Alexandre de Moraes, xingando, mandando tomar em certos lugares onde o orifício não pega sol. E, gente, o cara é muito doido também, né? Mas essa perseguição é completamente sem sentido, né? Sem noção. O cara é jornalista, gente, assim como Rodrigo Constantino, como Oswaldo Eustáquio. Esses são jornalistas, eles têm suas fontes, as fontes são resguardadas pela Constituição, na liberdade de imprensa. Antes dela vem a liberdade de expressão, que está lá na nossa Constituição, mas os guardiões da Constituição brasileira realmente hoje transformaram-se em políticos, né? Hoje essa turma do Supremo é político, são todos políticos, né, pessoal? Então, aí eu volto a falar que a indicação política para ministro da Suprema Corte, para mim deveria acabar. Poderia ser uma lista tríplice de gente que vem da magistratura, assim como Luiz Fux, que é um magistrado de carreira, né? Foi juiz e tal. E os outros não, os outros são advogados, políticos, já foram governadores como Flávio Dino, todo mundo por indicação de partido político, como o Alexandre de Moraes, que era filiado ao PSDB, ligado a Michel Temer e especialmente ao Fernando Henrique e ao Geraldo Alckmin, do qual ele foi secretário de Segurança Pública de São Paulo quando o Alckmin era governador. Então é uma coisa que realmente não acho, eu não gosto. Assim. Para mim tinha que mudar essa Constituição. Talvez a Suprema Corte deveria agir somente como um órgão técnico, como o Ministério Público, mas jamais um poder, como disse José Dirceu. José Dirceu é contra também. Pelo menos anos atrás ele disse numa entrevista muito polêmica que ele consideraria a transformação do Supremo Tribunal Federal em uma corte constitucional mais técnica, que deixaria de ser um poder, como é o poder legislativo e o poder executivo, né, gente? Então, na Constituição também, no artigo 142, diz que as Forças Armadas do Brasil são poder moderador, né? Então, tem isso também, né? Que as pessoas esquecem desse artigo da Constituição brasileira. Mas, de qualquer jeito, o Rumble está fora do ar desde fevereiro, por conta dessa perseguição do senhor Alexandre de Moraes, além das multas, né? Então é por isso que ele vai sofrer sanções, porque ele está cerceando a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, da primeira emenda da Constituição americana, contra empresas americanas e canadenses, como é o caso do Rumble, que é do Canadá. Esse é o dono do Rumble, esse cara aí, ó, Chris Pavlovski, e eles estão nesse embate. E o Alexandre de Moraes também foi mexer com a rede social do Donald Trump, que também é dono de uma rede social que parece um pouco com o Facebook, que é a Truth Social, que também ficou fora do ar durante um tempo porque ficava hospedada nos servidores do Rumble. E o X, que ele tirou do ar ano passado por 13 dias, 14 dias, né? Ele tirou durante as eleições, gente, para cercear o direito de liberdade de imprensa de 4, 5, 6, 7 jornalistas. Ele me tira uma plataforma inteira como é o Twitter, ainda com o pessoal da Globo News aplaudindo. Ai, que bacana, senhor Alexandre de Moraes. Isso mesmo. Vamos banir o X para sempre do Brasil. Vamos banir a Tesla, vamos banir a SpaceX e as antenas da Starlink. Vamos banir tudo. Vamos voltar para a Idade da Pedra. Agora querem banir também, querem regulamentar a rede social para que ninguém possa conversar mais de forma livre e também querem regulamentar a inteligência artificial. E novamente o Brasil vai ficar para trás, como ficou durante um século, né, para trás por conta dessas regulamentações que aqui no Brasil os políticos e essa elite idiota brasileira acha que é o que? Uma defesa da indústria nacional. Tá bom. Então qual é a inteligência artificial do Brasil? Tem alguma? Tem alguma Starlink do Brasil? Tem alguém lançando foguete de satélite brasileiro? Tem? Então tá.
É isso aí. Só aí, para a gente fechar aqui o assunto desse vídeo que é rápido, aqui o Diário do Centro do Mundo, não, isso aqui, não, perdão, isso aqui é outra coisa. Aqui a CNN, está todo mundo comentando, gente, sobre essa carta que o governo Trump enviou para o Alexandre de Moraes ontem, hoje é dia 30 de maio, ontem, por conta do bloqueio do Rumble. Aí eles estão tentando, eu não sei o que está acontecendo, se o escritório do Trump na Casa Branca, lá no Salão Oval, está tentando uma conversa, tipo assim, o senhor Alexandre de Moraes, se o senhor tirar o pé do acelerador, pode ser que a gente tire também, pode, né, eu não sei o que está acontecendo, com aquela embaixadora que foi destinada, deslocada do Brasil, como embaixadora do Brasil em Washington, né, gente? Como é o nome dela? Esqueci o nome dela agora. Que foi para lá para dar uma caçada no Eduardo Bolsonaro, que estaria fazendo esse lobby que vai dar nas sanções contra o Alexandre de Moraes e a lei Magnitsky, que ainda a gente está aguardando se realmente haverá essas sanções que são muito mais fortes, né? Corta passaporte, corta cartão de crédito, o cara não tem conta no Google mais, nem na Microsoft, cancela tudo, tá? O cara vai virar uma ostra, vai ficar no ostracismo mesmo. E essa carta, então, foi divulgada pelo jornal New York Times ontem, né? E de acordo com o jornal, o New York Times, o governo americano criticou diretamente as ordens de Moraes, afirmando que, embora possa aplicar leis brasileiras no ambiente digital, não tem autoridade de determinar o cumprimento de ordem judicial de empresas sediadas nos Estados Unidos. Mas falando do Rumble, o Rumble fica nos Estados Unidos? Não, né? O Rumble não é no Canadá? O Rumble fica onde? Toronto, gente. É a plataforma compartilhada de vídeo canadense com sede em Toronto. Deixa eu ver, tem escritórios. Mas também tem escritórios a Toronto, no Canadá, Ontário também. Toronto, Ontário, e tem escritórios nos Estados Unidos, especificamente em Longboat Key, na Flórida. Em Portugal também tem presença física, em Portugal. Então, gente, bom, vamos ver, né, o que vai acontecer, essa carta aí, qual seria o teor, né? O Rumble voltou a funcionar em fevereiro, ele está fora do ar agora, tá, gente? Você vem aqui, ó. Quer ver? Você vem aqui no Rumble, já fiz vários vídeos aqui, vou até abrir uma playlist só para falar do Rumble, porque é importante, é uma plataforma que faz concorrência ao YouTube, gente. Eu gosto muito do Rumble, né? Ontem eu até fiz um vídeo aqui, que já entrou no ar, eu acho, ou vai entrar agora de manhã, que você consegue entrar no Rumble usando o Opera, o navegador Opera, ou se você tiver alguma VPN aí na sua máquina, né? A VPN é aquele aplicativo ou software, né, que ele burla essas sanções e você consegue navegar com muito mais segurança, as suas senhas ficam seguras, ele vai criptografando. Quando você acessa, o seu computador está aqui, quando você acessa um site qualquer, no meio do caminho fica a VPN. A VPN ela criptografa aquele seu caminho e impede que alguém hackeie o seu computador, que alguém invada, é o papel da VPN. E também quando tem algum tipo de restrição assim, como do senhor Alexandre de Moraes, contra o Rumble, que está aqui fora do ar, ó, você consegue navegar através do Opera, por exemplo, que já tem o VPN instalado dentro dele, você não tem que baixar nada. É só clicar lá que ele abre automaticamente, né? Eu já fiz vídeo sobre isso aqui, falando sobre como você acessa o Rumble e outras plataformas que são fora do ar por conta do senhor Alexandre de Moraes, o ditador do Brasil, né? Então, ele pediu, olha só, ele tirou uma plataforma do ar com milhões de usuários por conta do Alan dos Santos, para remoção do perfil do Alan dos Santos, o bloqueio de repasses financeiros feitos ao jornalista Alan dos Santos pelo Rumble, que o Rumble também paga, né? Igual o YouTube, ele tem uma AdSense lá que ele faz pagamentos, né? E, gente, a rede social chegou a voltar em fevereiro e foi derrubada novamente, suspensa de novo por conta do Alexandre de Moraes. E vamos ver. Além desse documento, gente, o secretário de Estado Marco Rubio que falou que haverá sanções a países da América Latina, onde há fezes, só fezes, como diz o vinheteiro, por conta dessas interferências de liberdade de expressão, especificamente nessas plataformas digitais. E ele afirmou no Congresso que haverá mesmo sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Especificamente com Corey Mills, né, aquele Corey Mills, que é o
o deputado federal lá, digamos, o congressista, o congressman da Flórida, se não me engano, que perguntou diretamente ao Marco Rubio: haverá realmente sanções contra o ministro da Suprema Corte Brasileira, o senhor Alexandre de Moraes? Aí o Marco Rubio falou: sim, haverá realmente sanções contra o senhor Alexandre de Moraes. Aí o dono do Rumble, que está aqui, ó, o Chris Pavlovski, correu para o Twitter ontem e colocou bem aqui: caro senhor Alexandre de Moraes, maybe now it's time to let Rumble back in Brazil? Não estaria agora o Rumble, não poderia voltar ao Brasil agora? O que o senhor diz? Best Chris Pavlovski. Ele tipo deu uma cutucada lá no Alexandre de Moraes. Vai fazer voltar agora depois dessa ameaça de você ter sanções, inclusive contra a sua entrada nos Estados Unidos, e sanções na lei Magnitsky, que seria muito pior. Com a Magnitsky, ele não entra mais nos Estados Unidos, tá? Nem para ir na OEA, nem para ir nas Nações Unidas. Não entra mais. Agora, com relação ao visto, o Alexandre de Moraes não tem visto americano de turista. Ele não tem visto americano de turista. Ele não precisa, porque ele é da Suprema Corte, então ele tem aquele visto diplomático, porque ele é um alto funcionário do Estado brasileiro, né? Do governo, do Estado brasileiro, né? Então, por isso que os salários de ministro do Supremo são os maiores salários do Brasil. Porque o presidente sai e entra outro, né? Já o ministro do Supremo é vitalício, né? Fica até vitalício, não digo, até 75 anos. Então, ele é um funcionário do Estado brasileiro, concursado. Então, concursado não, colocado lá pelo presidente da República, que eu sou contra, de novo. Mas agora, por exemplo, se houver um convite das Nações Unidas, ele pode ir a Nova York. Porque as Nações Unidas é como se fosse um outro Estado. Ele isso quando foi assinado, que a sede das Nações Unidas ficaria em Nova York, qualquer pessoa pode ir lá, qualquer um. Até o Yasser Arafat, né? Então, agora, se você tem uma lei Magnitsky contra você, aí você não vai. Com visto americano, você está impedido de entrar, se você for um cidadão comum, se você tiver alguma restrição no seu visto. Mas com relação a ele que tem esse visto diplomático, ele pode ir mesmo não tendo visto americano, né? É um visto especial diplomático, digamos assim. Mas vamos ver o que vai acontecer. Desdobramentos, hein? Tá bom pra caramba. Hoje é sexta-feira, dia 30 de maio. Tem um monte de coisa vai acontecer um monte de coisa hoje, amanhã, gente. O pau tá comendo. Tá muito melhor que Vale Tudo, hein? Valeu. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.